dia para todos. Essa casa tem várias palestras públicas, mas o Evangelho ele tem algo de especial. Primeiro, eu acho que tem algo de especial por essa capacidade de mobilizar vocês de suas residências em pleno sábado, que é o primeiro dia de descanso, né? Depois da semana inteira de trabalho, às 8h30 da manhã, que para estar aqui nesse horário saíram de casa mais cedo. E eu acho que talvez seja esse o brilho do Evangelho. Porque algumas vezes eu já tenho dito que eu passei por um evento na Casa de Redenção Joana de Ângeles, fazendo uma palestra, onde eu estava meio chateado, incomodado com algumas coisas, como cada um de nós tem seus problemas, seus questionamentos. E ali eu estava, e naquele momento que eu estava ali, fazendo a palestra, uma das coisas que eu me perguntava, certo, era as respostas para as minhas questões, para as dúvidas, para o que estava acontecendo. E por vezes, eu então ali, eu olhava aquilo tudo, né? E tudo, quando eu digo aquilo tudo, eu não estou me referindo só à Casa de Redenção do Joana de Ângeles, mas essa construção que o homem fez, dando o rótulo de religião. Afinal, para que é isso? Para que é essa construção que já vem conosco há milênios? Porque o aspecto religioso é um elemento que que podemos chamar de um elemento arquetípico do humano. O que é isso? É um elemento que faz parte dos primórdios do nosso ser. Quando aquele homem ainda rude, de raciocínio muito primário, ele via os raios caírem sobre a terra, e justamente caía sobre alguma coisa deles, eles viam primeiro que aquilo era algo maior do que eles. Se aquilo era algo maior do que eles, ele dá a dimensão maior do que o humano, o aspecto do divino. E justamente o erro, porque nós temos enraizado em nós a culpa como elemento primaz. E então, alguma coisa acontecer, a pergunta que se fazia e a reflexão que se colocava é: por que isso comigo? Então, o porquê comigo advém de que eu fiz algo para merecer aquela punição, aquele castigo. E essa imagem vai trazer lá de dentro uma imagem do divino, que não é constituída só a partir disso. Esse é um dos pontos que eu estou buscando para dar ênfase ao que eu quero trazer. E esse elemento do divino, então, que vai trazer o que nós vamos reconhecer como religião, a nível da sua tradução básica da palavra, que é o religare, ou seja, nos reconectar com o sagrado. Porque dentro da nossa tradição judaico-cristã, nós caímos do paraíso, fomos execrados pelo sagrado e agora temos que fazer o caminho de volta para ele. Graças que isso não é emblema de todas as religiões. Tem religiões em que essa história não existe, em que não existe nenhum desligamento. E lógico, tudo na vida acontece em determinado momento, de acordo com as necessidades inerentes ao contexto em que aquilo se circunscreve. E cabe a nós contextualizá-lo para dar a ele o seu verdadeiro brilho no momento em que estamos vivendo. Então, nós hoje podemos entender que não houve nenhuma separação do sagrado. Deus está em nós, em tudo que criastes. É imanente, está ali. Tanto que tem uma passagem muito interessante, que é um asceta, que era aquele que se afastava de todos os prazeres, todas as coisas terrenas, buscando então estar em contato com a divindade. Ele vivia no meio da natureza, né, comendo ervas, gafanhotos. E aí esse quadrinho mostra o asceta sentado na sua meditação, e vem um ratinho e começa a futucar o pé dele, o dedão do pé. E aí ele, irritado, diz para o ratinho: deixa-me em paz, sai daqui, porque eu estou a meditar para tornar-me um com Deus. E o ratinho responde para ele de uma maneira muito tranquila: meu irmão, se você não pode se tornar um comigo, imagine com Deus. Então, é o que nós precisamos.
se não conseguimos enxergar Deus em todas as suas criações, e não conseguimos nos colocar com elas como esse elemento, nós não conseguimos de fato integralizar esse aspecto como o nosso amigo Assis fazia, porque ele chamava irmão Sol, irmão Lua, irmão Fogo. O lobo de Gúbios ele chamava de irmão. Ou seja, ele tinha justamente esse sentimento maior, que é justamente o que trazia a imagem desse amor, desse sentimento por ele. Assim como o sagrado é uma imagem arquetípica, algo que vem dos nossos primórdios, eu vou pedir a vocês um pouquinho de paciência e a licença para poder resgatar um outro elemento. E aí eu vou pedir ao meu amigo que toca tão bem, se ele pudesse dedilhar a Ave Maria. Nele não, de lá, desculpa. Cláudio. Olha, Maria aparece e vai existir dentro do nosso aspecto como a imagem do materno. As experiências com o materno nossas são as mais diversas, às vezes a mais funesta. Mas a ideia do materno é aquela mãe acolhedora. Eu quero que nós deixemos, se há imagens inadequadas em nós, de lado. Então eu gostaria que nós pudéssemos fechar os olhos. E imaginemos que adentra neste salão mulheres, mães. Mulheres que trazem no seu coração o sentimento maior da maternidade, o sentimento de acolhimento, a exemplo de uma freirinha esguia e magrinha, que não pariu nenhum filho, mas que adotou tantos de coração. A nossa amiga irmã Dulce, que se faz perceptível por nós dentro do salão. E junto com ela entram algumas africanas, que foram amas de leite de muitos de nós em uma encarnação no passado, que mesmo sofrendo na dor da escravidão, não olvidava de dar o que tinha de si para nutrir o filho do patrão. É o sentimento maior de amor que vibra nessa imagem do materno. Então que nós possamos abrir o coração e deixar a imagem dessa mãe imensa, mãe de misericórdia e de perdão. Imagine que essa mãe nos abraça e nos alivia do pesado fardo que carregamos pela culpa que temos dos nossos erros, dos nossos desacertos. Imagine que ela nos nutre em harmonia, em paz e em luz. Imagine que ela sussurra lhe dizendo: terás sempre outra chance de fazer diferente. Que ela possa lhe dizer: nunca tirei do meu útero um filho, mas o meu coração teve centenas de filhos, pois abraçou a todos aqueles que me procuravam com carinho, com sentimento fraterno, com desejo de auxílio, com desejo de acolhimento, não os julgando, mas os auxiliando. Permita que essa energia de amorosidade, que representa a imagem de Maria, possa lhe tomando como um todo, e que no dia de hoje você possa imaginar essa energia envolvendo a sua casa, aqueles que estão ali presentes, aonde esses espíritos de amor e de paz, que na imagem da nossa freirinha amiga emanam esse sentimento de amor,
e vão envolvendo os seus familiares nesse sentimento maior, no perdão às suas faltas, pois é o filho ainda que na ignorância tropeça, envolvendo no perdão da arrogância, também fruto da ignorância, ainda também tropeçando no egoísmo, típico de quem ainda não despertou, que se continua através do outro. Recebam todos vocês esse abraço de mãe que envolve todo esse salão e abracem a seus familiares. Se há aqueles com quem você não se relaciona bem, deixe esse amor interno que envolve, que lhe toca agora, ser capaz de mentalmente abraçá-lo. Imaginando que cada um de nós fazemos uma trajetória e assim como você despertou, ele também um dia despertará. E vamos voltando de novo ao nosso salão. Vamos sentir cada um o abraço carinhoso de uma dessas mães que estão aqui, lhe abraçando, lhe envolvendo, aonde o próprio abraço dela é um passe a lembrar o abraço de amor, de carinho, de entrega e de paz. Voltando de novo ao salão, vamos abrindo os olhos. Obrigado, meu amigo Cláudio. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. A meu ver, essa imagem de Maria, nesse sentido, ela me transfigura o sentimento do que é ser manso e pacífico. É justamente ter esse olhar de compreensão e de misericórdia para com a vida, para com aqueles que caminham conosco. É ter a simplicidade, a humildade de deixar esse sentimento que é nato de cada um de nós desabrochar. É deixar com que as amarguras e os desalentos se dissolvam, fiquem do lado de fora, mas não do lado de fora desse salão apenas, do lado de fora das suas atitudes. Compreendendo a agressão do outro como fruto da sua ignorância, como fruto ainda da sua inobservância à lei maior de Deus. Amai-vos uns aos outros. Vamos então começar a buscar perceber em nossa vida cotidiana, cada um individualmente, ao que esse capítulo, Sede Mansos e Pacífico, nos convida. Vamos entender que às vezes é difícil, porque nós estamos presos nas atribulações do dia a dia. Correndo para aqui, correndo para lá, envolvido com as coisas. E aí eu vou trazer a imagem de alguém que há muitos anos atrás é tido como o pai da medicina, que é Hipócrates. E quando alguém ia para ele com um problema, ele, além daquela receita que nós já conhecemos, ele colocava um item especial na receita. Nós, como espíritas, vamos entender que os males que se expressam no corpo, enquanto males, ele advém dos aspectos ainda imperfeitos do espírito, e vamos entender imperfeição como ignorância, em que esse espírito, nesse estado, quando vai despertando cada vez mais, vai tendo a consonância vibratória mais harmônica. E essa consonância nós vamos perceber não nele, porque não podemos ver a essência, mas naquilo que chamamos de perispírito, que é a base sob a qual influencia a estrutura genética da célula, dando
os aspectos necessários à expressão do corpo físico que ali advém como ferramenta de aprendizado e de despertar. Então, o que vemos no corpo físico reflete um pouco daquilo que temos. E aí, então, vamos entender por que é que alguém tem uma predisposição para uma doença e não desenvolve. E o outro tem a mesma predisposição e desenvolve. Um desenvolve ela com uma coisa mais tênue, e o outro de uma maneira avassaladora. Tudo isso advém daquilo que vamos entender como valores integrados pelo Espírito a si mesmo. Porque valor integrado é aquilo que nós já fazemos automaticamente. Foi fácil poder trazer a energia de Maria, a energia do materno, porque ela já existe em vocês. Mesmo aqueles que tiveram na imagem do materno algo doloroso, porque aquela que foi a sua mãe na vida física só podia lhe dar o que ela tinha. Ela não podia lhe dar o que não tinha. E quando temos, é quando integramos. Quando existe dentro de nós, desperto, porque dentro de todos nós existe, só que ainda de forma inconsciente. Então aquela mãe lhe deu o que tinha para dar. E ao que você precisa retribuir? A primeira coisa é separar a pessoa do papel. E aí tinha algo fantástico que Hipócrates fazia, porque na sua receita ele prescrevia uma peça teatral. Era uma forma de você lidar com aquele elemento que é uma imagem simbólica, psíquica, e você vê-la fora do contexto onde você estava colocando, e aí poder aguçar as possibilidades de compreensão do que se passa. Como é que eu vou trazer aqui agora? A criatura que trouxe ao mundo mais um infante. Eu vou falar de uma criatura que, aos 3 anos de idade, perdeu a mãe. Foi criada pela avó, que a criou com todo carinho, mas que, como toda criança, sentia falta da sua mãe. Principalmente porque a gente sempre vai esperar a mãe melhor do que aquilo que a gente tem. Então, quando a avó reclamava e brigava, ela dizia, se fosse minha mãe, talvez fosse diferente. E foi criada desse jeito, e depois lá na frente, aos 20 e pouquinho, teve filhos. E buscou, era de uma população, uma comunidade simples, e era muito austera no lidar, no sentido dos filhos não saírem do caminho, não se debandarem para outro lado. E lógico, a criança justamente vai julgar, né? E vai achar que aquilo é ferrenho. Como é? No passado tinha a palmatória que a gente pendurava atrás da porta, tinha o cinto, né? Tinha tudo isso. E, lógico, hoje não mais cabível, porque aqueles que não acreditam que nós evoluímos, é só lembrar disso, né? Isso não está mais lá. Ainda existe, em alguns lugares existe, porque as transformações ocorrem lentamente. Mas aí, algum tempo depois, alguns dos filhos, né, reclamando porque ela era austera nessas coisas. E aí um dia um dos filhos foi conversar com ela. E aí foi uma coisa que eu achei interessante, porque esse filho não havia nesse sentido, de maneira tão intensa, mas também questionava alguns aspectos austeros dela, né? Mas aí ela me disse justamente isso. Meu filho, eu lhe dei o que eu tinha. O pavor que eu tinha de vocês se perderem no meio da fazenda grande, entre os marginais, de vocês se tornarem pessoas mesquinhas, querendo se apoderar o que era dos outros. Eu lhe dei o que eu tinha. Eu também não recebi, talvez, aquele carinho singelo que você gostaria de receber, porque minha mãe eu perdi com 3 anos. Mas foi o melhor que eu tinha. E hoje não me arrependo, porque todos vocês, éramos 5, somos 5, são pessoas de bem. Então, às vezes, é a necessidade de compreender que aquela pessoa nos deu o que ela tinha na época. E por que é preciso separar o papel? Porque minha mãe, enquanto papel, foi uma coisa.
E Dona Iracema, que é essa pessoa maravilhosa de que eu estou falando, é um espírito. Agora representado como Dona Iracema, mas um espírito lindo e maravilhoso. Porque lindo e maravilhoso somos todos nós. Lembre-se da passagem que o Cristo está e perguntam a ele, onde está sua mãe? Seus irmãos. Ele olha para todos e diz, aqui está a minha mãe. Aqui estão os meus irmãos. É perceber esse elo de ligação que nos conecta a todos. Então, se nós somos capazes de olhar o outro com essa conexão, vamos ter o olhar que a oração de Maria, dedilhada pelo nosso amigo, nos trouxe. Essa necessidade de misericórdia, comiseração pelo outro. De não estar apontando, entender a Ele como Cristo nos entendeu, a dizer, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Mas aqui Deus, Cristo, estava falando ao Deus que reside dentro de cada um de nós. Porque esse Deus ainda na ignorância vai despertando aos poucos até ser em plenitude. Então, eles não sabem o que fazem. E quando Hipócrates prescrevia, então, as peças, era porque nelas você conseguia ver algo que era significativo. Você ver a imagem fora de si. Nós vamos ter conosco a Semana Espírita Harmonia, que é do dia 13 a 19 de abril. E o tema da Semana Espírita é esse que está aí, Espiritismo, Religião e Amor, aonde internamente eu vibro para que essa semana possa ter essa energia de Maria, das mulheres, das mães, que nós sentimos aqui hoje no salão, em escala exponencial. Seja essa energia, porque eu creio que se eu traduzir Espiritismo, Religião e Amor, eu vou traduzir em um título, o Evangelho segundo o Espiritismo. Que é essa energia que vem aqui, que eu disse que eu estava em uma palestra no Joana, e um espírito amigo me mostrou o seguinte, não se importe com a instituição chamada religião, no sentido institucional, no sentido comum para todo mundo. Traga isso para um sentido próprio. Religião como elemento pessoal. Porque aí você pode fazer nela os reparos que você acha necessário para que essa energia do amor vibre. E eu, lógico, na minha ignorância nata, perguntei a ele, por quê? Como? E aí eu vi as paredes do Joana se desfazendo, e quando eu olhava para as pessoas, cada pessoa ia formando um novo tijolo, e refez todas as paredes de novo. E o que foi que ele me mostrou nessa imagem simples? É que isso aqui não existe enquanto realidade física, se não existir nos nossos corações. Então aquele lar que você gostaria que tivesse, aquele lar que você quer construir, ele precisa primeiro existir em seu coração. É preciso que você não deixe nada externo destruir o seu sonho de um lar amoroso e aconchegante, como a música que o nosso amigo Cláudio dedilhou aí descrevendo, para que não demolíssemos, destruíssemos os nossos sonhos. Minha amiga que está aqui, ali com a camisa xadrez, que os cabelos brancos me trazem muita imagem da sapiência, e assim, de quando ela está assim, eu estou sempre buscando, porque aquele que desperta para o que é ser espírito, está sempre buscando, porque sabe o que é que acontece? Às vezes a experiência com o materno foi extremamente dolorosa, mas se você desperta o materno em você, a primeira coisa que você fará é perdoar aquela que lhe trouxe ao mundo nos braços, ainda cheio de espinhos, mas que pelo menos teve coragem de não lhe jogar na lata do lixo, como algumas fazem, tirando de dentro de si. Agradeça a oportunidade. Mas ela tentou. Ela não tentou de fato, porque se quisesse, assim teria conseguido. Então, esse amor primeiro vai perdoá-la, para que você possa seguir o seu caminho. E que caminho? O caminho daquele que não carrega consigo a dor que congela no tempo, mas aquele que carrega consigo o amor que liberta.
E aí então possa você ser aquela mãe que você tanto queria ter. Possa você doar aquilo que você tanto queria receber. Possa você então construir na sua trajetória aquilo que você tanto esperava. Mas Fernando, a minha vida é dura, é ruim, assim, com 1000 coisas. Vamos lembrar do Cristo, quando baixaram à sua frente aquela cama com o doente paralítico ali. E ele então faz com que ele levante. Mas o Cristo diz uma coisa aqui para mim emblemática: levanta, pega a tua cama e vai. Ou seja, se o convite da vida fosse viver no meio do algodão doce para quem gosta, não seria isso? Não estaríamos aqui, já seríamos seres despertos. É pelo contrário, é esta dor que lhe incomoda no peito, é que lhe chama para você perceber que você ainda está muito distante daquele ser maior, mas que você pode alcançá-lo. Por quê? Porque Jesus caminhou conosco, nos mostrando que isso era possível. Eu e o Pai somos um, o Pai está em mim e eu estou nele. E há algo que ele não disse para ele, disse para todos nós, porque ele diz que cada um de nós podemos fazer muito mais do que o que ele fez. Então, é essa a fé que ele busca inspirar em nós, para que nós saibamos então conseguir essa força para ser manso e pacífico, frente ao que quer que seja que a vida coloque nas nossas mãos. Porque aquele que é ainda ignorante e desatento, recebe da vizinha, na porta da casa, um pinico cheio de fezes. E aí, revoltas. Mas uma outra vizinha recebe a mesma coisa. E aí ela põe aquele pinico, joga no quintal, em cima da terra, deixa tomando sol, água. E aquilo que era fezes, dejetos, algo a ser desprezado, transforma-se em adubo. E ela coloca de volta no pinico, coloca as sementes, continua a regar. E quando as flores brotam e ficam lindas, ela carrega o pinico, volta ao vizinho que largou o pinico na porta dela e diz para ele: eu estou aqui para lhe devolver aquilo que você me deu. Esse é o convite da vida para cada um de nós. É que nós despertemos em nós esse potencial. Porque o Cristo não nos quer como seres dependentes, pedintes, sempre de joelhos, esperando que as coisas venham até nós. Não. Ele quer que nós sejamos co-criadores junto com Ele. Criadores de quê? De atitudes. Porque o Cristo vem para mostrar a praxis, a atitude. Não adianta ficar decorando as páginas do livro. Não adianta ficar lendo a Bíblia. Não adianta ficar lendo livros de autoconhecimento, de espiritualização, se você não consegue colocar na prática. Pois esse é o campo onde nós somos chamados a atuar quando todo o Evangelho nos toca. Porque alguns abrem o Evangelho ao acaso. E alguns dizem assim: ah, hoje eu abri, hoje foi para mim. Não. Ele é para você todos os dias. Em todas as suas páginas. Porque em todas elas ele está trazendo a mensagem do amor. Desse amor que é um amor que não é submisso. É um amor que não é subserviente. É um amor que não fica se queixando do que recebeu. Porque não dá ao outro o poder de limitar a sua vida. Mas Fernando, não foi isso que eu recebi. Eu recebi patada, eu recebi agressões, eu recebi... Não me interessa. Faça como a moça que recebeu o pinico e conseguiu devolvê-lo como um vaso de flores. Mas é difícil. É, porque crescer dói. Agora tenha certeza que enquanto você tiver sentir a dor lhe incomodando, lhe deixando inquieto nessa cadeira, aí sim,
você está despertando. Porque no momento que você senta tranquilamente e parece que nada é com você, você está adormecido, drogado, embriagado. Por quê? Porque o nosso chamado é o crescimento, ao contínuo crescimento. E aí a gente respira um pouco, mas vamos adiante. A Semana Espírita, dentro dessa sua temática, que ela possa trazer essa amorosidade, acolhendo a todos os que vêm aqui. Na realidade, é mais uma oportunidade de nós trazermos um amigo, um companheiro, um vizinho, para que possa fazer o contato com essa expressão, que eu vou trazer de uma maneira assim muito marcante para mim. Eu não conseguia entender, na sexta-feira, a história da Paixão de Cristo. Até o dia que eu assisti o filme Marcelino, Pão e Vinho. Por que o filme Marcelino, Pão e Vinho, ele não fala de um Cristo morto na cruz. Ele fala de um Cristo vivo, e que além de vivo, ele lhe resgata através do sentimento de irmandade, que é o sentimento daquele menino que ia até aquele sótão lá em cima, ia alimentar o crucificado. Porque o via como homem vivo e não como uma imagem plástica que a gente carrega pendurado no coração, mas não deixa o coração se encharcar da energia que ele emana. Então, eu conheci esse filme fantástico na minha infância, e aí ele me trouxe uma segunda imagem, que é Marcelino desaparece, morre. Mas não é Marcelino. Se vamos entender, é o corpo físico que desaparece. Porque isso é uma certeza. Todos vocês vão morrer. E eu também. Enquanto corpo físico. Mas enquanto espírito, continuaremos a nossa trajetória. Então, o que ele vai trazer, que é algo fantástico, que está assim, ó, o Evangelho, segundo o Espiritismo. É o mesmo texto do Evangelho, lhe convidando a perceber que você é um espírito imortal. Que você não está construindo apenas para o aqui e agora, mas para o aquém e o além. Que você constrói a partir dos atos de hoje aquilo que se constitui no momento seguinte. Não por pensar no amanhã, mas por pensar em como fazer o melhor aqui e agora. Então ele lhe traz a ideia da reencarnação, das múltiplas vidas sucessivas, da imortalidade da alma, e lhe convida verdadeiramente a abraçar isso e não olhar mais como aquela criança que fica esperando que o coelhinho bote o ovo, e o ovo de chocolate. Então, o que eu queria trazer não era o ovo de chocolate do coelhinho. Eu queria trazer esse olhar que nos convida à necessidade de despertar nos nossos papéis. E que eu traduzi do convite que eu fiz para a Semana Espírita, que eu vou passar agora para vocês verem. Tem som, Rodrigo? Tem não. Passe o vídeo que você... Você tem esse vídeo aí? Passe ele. Passe o que você tem. Ele vai trocar a imagem, vai passar o vídeo. Justamente porque nesse convite eu trago a forma como eu também enxergo. E já que é um momento de eu poder partilhar com vocês algo que também vibra aqui dentro. Vibra como semente ainda. Não saiu da terra, eu acho, mas está como semente lá dentro.
Por que, com essa ênfase toda, eu trago essa mensagem? Lógico, é a forma como eu vejo. É uma verdade? Não, porque cada um de nós temos uma verdade. E essa é a proposta. Atualize a sua verdade ao contexto em que você vive. Atualize a sua verdade para que ela vá mudando com todos aqueles elementos que você vai integrando a você. Que você não se congele como um espírito aturdido que recebemos nas quartas-feiras, congelados no tempo, aonde vê hoje como se fosse no passado, quando vocês conviviam com ele como congêneres. Se dê a liberdade, porque a força da palavra é fantástica. Deixa eu ver se ele vai me colocar tudo que era para colocar aí ou se ele vai comer. Não. O que ele vai trazer dentro desse capítulo é que o que é que deve presidir a relação entre os homens, para manter entre eles a concórdia e a união, que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade, que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Faltou o primeiro pedaço ali. Mas que não é muito significativo não, porque de fato eu acho que o pedido é justamente esse. Não existe na vida nada completo. Não fique esperando de alguém algo completo. Não fique esperando de alguém que seja o seu mentor perfeito, o seu guia perfeito, o seu professor perfeito, o seu filho perfeito, a sua mulher perfeita, o seu marido perfeito. Isso não existe. Por que que não existe? Porque o que falta só pode ser complementado por você. E o que falta é o seu olhar, em perceber que assim como um filho não nasce de suas entranhas, mas ele é um espírito imortal, que já vem com os seus conteúdos e terá uma possibilidade de experiência com você para agregar a este conteúdo outros elementos. Entenda que os outros também assim são. Não espere o chefe perfeito, o empregado perfeito. Não. Traga para você a responsabilidade que com sentimento de caridade, de fraternidade, mas antes de mais nada, de atitude, você possa contribuir para o crescimento do outro. E a atitude que ele chama nesse sentido não é de baixar a cabeça e dizer amém. É como Gandhi mostrava que a atitude da não violência não era a submissão, mas era postar-se frente àquilo que discordava com integridade, sem agredir o outro. Essa é a necessidade de, nas relações que nós vamos construindo, ter esse olhar de comiseração, de misericórdia, de benevolência para com o outro, mas também saber, com amorosidade, definir o nosso limite, porque o Cristo já trazia, que não veio trazer a paz, mas a espada que ele trazia, que separava pai de filho, mãe de irmão, separava. E é assim? É porque seu filho não é você. Você não pode se culpar pelaquilo que ele lhe trouxe, porque enquanto espírito imortal, ele tem a sua própria trajetória, ele tem as suas próprias dores, as suas próprias questões a resolver, como você. Busque dar de você o que há de melhor. Porque depois que o tempo passa, eu consigo olhar para a figura materna e entender claramente o que ela me disse. Meu filho, eu lhe dei aquilo que eu podia. Era a forma como eu enxergava, o jeito como eu sabia fazer. E aí então cabe agora a você responder como você quer fazer. E além de tudo é preciso ter uma simplicidade, porque você também vai errar. Você também vai tropeçar. Você vai fazer coisas que depois você vai dizer, eu não queria ter feito assim. Mas deixe em você essa misericórdia de amor, dizer, tudo bem, errou. E agora? Como nós fazemos diferente? Não é se calando e dando ao outro tudo o que ele quer. Porque você pode dar tudo, só não dá limite. E quem não dá limite ao outro está compactuando para que ele viva no desvaneio de achar que o mundo vai ser curvado a ele. O mundo não se curva a ninguém. Você que o transforma. Como Assis o fez dentro da sua crença. Não a destruiu, mas mostrou que é possível vivê-la
com responsabilidade, respeito, dignidade. E é isso que a vida espera de cada um de nós. Mas, Fernando, eu não sou Assis, não. Mas você é um espírito imortal. Então não deixe que nada lhe oprima pela sua culpa. Aprenda a assumir o papel de espírito imortal e dizer: eu posso fazer diferente. É possível para mim, entendendo que aquilo que eu busco é possível de conseguir. Porque aquilo que está aqui é nosso. É nosso. A vida é feita também do que há na terra. Nós aqui na terra somos espíritos encarnados, mas espírito. Então essa vida também é uma vida espiritual. Então que a gente possa constituir para a gente o que a gente quer. Almejar uma melhor condição de vida sem passar por cima do outro, sem destruir o outro. Ter uma melhor condição de vida, tendo comiseração pelo pobre do empregado que vai comprar um antibiótico de R$400, ganha 800 como salário seu. E que você às vezes está na condição de ajudá-lo, mas se exclui, retira a mão. O convite que a vida nos faz é entender isso, perceber que verdadeiramente a vida nos convida a ser esse ser maravilhoso que eu trago nessa imagem, que é o espírito imortal. Não sair daqui querendo ser carola espírita, católico, protestante, que tudo isso são denominações, são adjetivos. Mas percebendo que tudo que você constitui vai e fica com você. Que aqueles que, se você passar aqui na quarta-feira, vê gritando, se debatendo, não são monstros, não. Somos nós. Que em vez de abrir os olhos ao convite da mansitude e da passividade, nós vamos atender ao convite da passividade, mas a passividade não como não agressão, mas a passividade como indiferença. Faz de conta que nada é com você, que isso não existe, que nada existe lá fora. E aí então, quando a vida lhe atinge, tirando um ente querido, porque foi vítima de um projétil perdido, ou vítima de uma agressão, numa discussão de trânsito, aí começa a se debater. Mas a sociedade que existe foi constituída por nós. Porque essa espera de um espírito grandioso para nos transformar, porque às vezes como espíritas é isso que estamos a fazer, não conseguimos enxergar que esse espírito somos nós. Porque os grandes homens que fizeram a diferença na história da humanidade foram homens que, em vez de escutar a zoada dos outros, se centraram e fizeram de si mesmo um exemplo. Esse é o convite para que você faça. Você vai ser igual a nossa freirinha, que eu acho que possa estar aqui conosco? Não. Você não vai abrir não sei quantos asilos, hospitais. Não. O pedido é o seguinte: faça isso na sua casa. Faça isso na sua família. Que é o que a foto daquele homem que está ali na porta, na entrada do auditório, dizia, que ele gostaria de colocar uma tabuleta na frente de todas as casas, aonde ali estaria escrito: amai o próximo como a si mesmo. Se dentro de nossos lares aprendermos a fazer isso, a vida com certeza será melhor. Porque não haverá um Cristo morto preso na cruz, mas um Cristo vivo em suas atitudes. Na vida cotidiana com os outros que ainda não despertaram. E o seu chamado para despertar não vai ser para survacar um livro espírita embaixo do braço. Não, vai ser: meu filho, seja responsável com a vida. Seja responsável com a sociedade. Tenha caráter. Busque ser uma pessoa digna. Não queira levar vantagem, pois a brincadeira da lei do gesto só nos leva para o buraco. Aprenda a ser uma pessoa íntegra. E aí você estará ajudando. Mesmo que ele nunca entre na porta de nenhum templo, de nenhuma igreja, de nenhuma casa religiosa. Porque você vai estar constituindo a religião, que é esse religare, não com Deus distante, mas com Deus que existe no outro, dentro de sua casa. A sua casa se torna, então, um local de adoração ao sagrado. Adoração porque você passa a olhar e ver os vínculos que você constituiu. Mas Fernando, ele é drogado. Eu falo com ele, ele não me escuta. Eu digo, ele continua naquilo. Continue dizendo sempre. Porque aquela merda do pinico que virou adubo, ela não se transformou da noite para o dia. E às vezes ele vai desencarnar. Ele vai partir dessa vida para na outra, no momento de reflexão, lembrar
que por mais que ele lhe agredisse, foi amor e compreensão que você devolveu. E que aquilo que você devolveu, ele também pode devolver à vida. Voltando a ela, não mais nessa forma tão doentia, mas voltando a ela talvez para ser mãe ou pai de um outro, igual ou pior do que ele. E aprender a alimentar no coração aquilo que você, se educando, foi capaz de também lhe dar. E aí vamos entender que o que há de maravilhoso não está em Chico, em Joana, não está em Bezerra, está dentro de cada um de nós. E nós ficamos à expectativa de que tudo isso desperte. E aí, como o nosso amigo Hipócrates prescrevia uma peça de teatro, eu estou prescrevendo para vocês, através da Trupe da Alegria, do Teatro Harmonia, a nossa peça. Mas, podendo lhe comunicar mais uma vez, antes de estar encerrando, o trabalho da nossa Semana Espírita, que vejo, acho que foi feita com extremo carinho, extremo zelo, na escolha do que foi colocado. A palestra de abertura com o nosso amigo Neon Castro, falando sobre espiritismo, religião e amor. Uma palestra musical, para sair da nossa já conhecida, né? Apenas o outro fala, e aquela retórica já comum. Ele traz interessante, ele canta as músicas, dando a ela o contexto, né, da palestra. Então, é algo interessante para que nós possamos trazer o adolescente, alguém que não conhece, para ver falar-se do Evangelho, do amor, do Espiritismo, de uma outra forma. Na terça-feira, o nosso teatro, que vai de uma maneira lúdica também abordar esses aspectos que nós aqui falamos, aonde eu e a trupe que trabalha conosco vão estar propiciando isso para vocês. Solon Queiroz vai nos trazer a palestra Religião dos Espíritos. O nosso amigo Adenauer Novaes, é a palestra de aniversário do centro, falará sobre amor e imortalidade. E o nosso amigo Sheldon Menezes, Espiritismo, Religião Cristã. Nossa amiga Ednilze fará o Evangelho, então no sábado é ela que vai estar aqui, certo? Com esse calor, essa coisa tão gostosa de vocês, falando sobre religião e amorosidade. A aula do curso básico nesse dia é reencarnação como processo educativo. Teremos a presença de Isabel Guimarães, brilhantemente abordando o tema. À noite teremos a palestra Espiritismo e Amorosidade, com o nosso amigo Ricardo Chaves. E para encerrar, aquilo que eu citei, o nosso amigo Adenauer Novaes, no seminário Religião Pessoal. Eu acho que a entrada é 1 quilo de alimento não perecível. E é isso que a gente precisa. É sair da religião, da comuna, na crítica ao que está certo, ao que está errado, e adentrar a religião pessoal, aonde veja o que é que você ganha, aí você pode modificar o que você quiser, porque só depende de você. Aí você pode dar a grandiosidade que você quiser, porque só depende de você. Mas, Fernando, é difícil. Se proponha um passo a cada dia, porque é se propondo um passo a cada dia que uma lesma vai daqui até o outro lado. Nosso amigo Adenauer Novaes, a nossa peça O Despertar do Espírito, aqui no nosso centro. E para concluir então a palestra de hoje, é uma forma como eu enxergo. O espírito é um ser em contínua evolução, em constante aprendizado. A filosofia espírita, nata em consequências éticas, dá ao homem um norte, um rumo, uma diretriz para se perceber espírito e conscientemente se autotransformar. Porque é isso que nós buscamos em cada palestra. Tocar-lhe conscientemente. Porque você não é uma Maria, vai com as outras. Você é uma Maria, vai com você. Então você conscientemente define o que fazer. Define como quer ser. Define onde quer chegar. Define como agregar essa energia maravilhosa das mulheres que estão aqui, para que seja uma energia que lhe dê forças a perdoar. E por isso, o amor, a força propulsora do universo. Porque imagine, a energia dessa freirinha, dessas negras, dessas outras que estão aqui, e a energia que vibra no coração de vocês, porque a energia dela é tão grande como a sua. Basta que você acredite, como ela acreditou e transformou. E aí então você vai entender que o amor é a força propulsora do universo.